Olá, pessoal, bem-vindos, professora Gina Maciel, grande prazer. Começamos o nosso trabalho hoje falando acerca de segunda geração modernista na prosa. Conversamos acerca da primeira geração e falamos sobre os poetas Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Há outros poetas, mas esses três foram selecionados para que você conhecesse o trabalho deles. Uma geração que, diferente do grupo de 22, era mais calma, uma geração mais centrada, menos anárquica e, sobretudo, irreverente, que retoma, por meio dos sonetos, os versos e as formas do passado, numa temática universal e muito atual. Aquilo que nós conversamos, que foi o estar no mundo, a preocupação acerca do mundo, era o assunto que o poeta desenvolvia em seus versos. Agora nós vamos tratar da prosa, dos romances. A que assunto esses poetas se voltaram? Voltaram-se ao próprio Brasil, buscando conhecer acerca do homem que habita o Nordeste, que habita o Sul, os regionalistas. Você se recorda que no pré-modernismo nós conversamos sobre o homem nordestino com Euclides da Cunha em Os Sertões, conversamos sobre o Espírito Santo com Graça Aranha na obra Canaã, conversamos sobre o malandro, o mulato, as personagens cariocas na obra de Lima Barreto e também sobre o mundo infantil de Monteiro Lobato. Lembra-se disso? Pois é. Agora, nós vamos falar sobre a condição do homem, a condição dele sob situações de profunda aridez e de desencanto. Olha essa primeira obra, linda, O Cangaceiro, feita por Portinari em 1956. Você observa que ele traz à mão uma espingarda e ele está vestido com uma roupa tradicional. Observe de que maneira Portinari coloca o chão cru, cor de terra, sem uma vegetação. A prosa desse período, ela se inicia em 1928. Em 1922 ocorrera a Semana de Arte Moderna. Estamos falando de 1928, 6 anos depois daquele acontecimento tão fantástico, tão irreverente, tão novo. Estamos falando da obra A Bagaceira agora, que foi criada por José Américo de Almeida. Com essa obra, ele vai marcar inicialmente esse período. Os romances serão caracterizados por grande maturidade estilística. O autor não precisava de irreverência, ele não precisava quebrar paradigmas, ele precisava, sim, demonstrar, denunciar a realidade brasileira, a realidade nacional, e, a partir dos problemas contemporâneos que eram mostrados, das preocupações que eram colocadas em cada página, nos contextos que envolviam as histórias, o povo brasileiro tomava conhecimento acerca de seus patriotas. Era importante conhecer. Eles então retomam o romance regionalista, só que agora sob uma perspectiva crítica. Eles denunciam as contradições que havia no país. Enquanto São Paulo vivia em meio à riqueza, em meio ao luxo, em meio a grandes rodas de diversões, festas, teatros, o homem nordestino estava submetido à profunda tristeza, à profunda fome. Então, diferente da idealização do homem romântico, que mostra todo um papel imaginário, idealizado, nada era verdadeiro. O regionalista dessa geração, da geração de 30, ele vai mostrar os marginalizados dos centros urbanos e, sobretudo, das áreas rurais, que estavam submetidos a tiranos, opressores, a latifundiários, pessoas que oprimiam porque eram abastadas. Por serem ricas, donas de grandes terras
Elas tiranizavam e submetiam as famílias a grande sofrimento. Note que na obra O Lavrador de Café, Cândido Portinari nos mostra, em sua obra, o homem, ali o mestiço, com braços e pés enormes, para que ele pudesse desenvolver-se por meio de sua força bruta. Esse homem, ele está num ambiente que lhe é natural. Porém, a forma que Cândido Portinari usa, o que ele encontra para mostrar e para denunciar a situação desse homem, era mostrando-o com pés e mãos enormes e uma cabeça um pouco menor. Esse homem tinha que ser forte, sim, para trabalhos braçais. E é isso que ele está mostrando. Por ter uma realidade como objeto de análise, sobretudo a análise crítica, a prosa de 30 será associada ao neorrealismo. Você se lembra que o realismo foi um período em que a verdade, as instituições foram desmascaradas e a sociedade foi revelada com todas as suas fraquezas, fracassos, tristezas. O período naturalista, que veio junto ao período realista, no ano de 1889, você nota aí que era marcado por ciência, conhecimento. O homem viveu a zoomorfização, ou seja, era estudado como um ser, um animal, no meio, e ele era fruto desse meio, fruto de um momento histórico e fruto também de uma própria genética. Por a realidade social desse autor ser o objeto de sua análise crítica, a prosa de 1930 será associada aos períodos realismo e naturalismo, final do século XIX, lembra-se? Estudamos acerca desse assunto. As manifestações, os tipos de romances que surgirão nesse período serão o romance regionalista social e o regionalista psicológico. O que significa regionalismo social? O autor, influenciado por ideias socialistas comunistas, ele fará a denúncia da exploração dos menos favorecidos, do mesmo modo que na Europa os outros autores faziam. E o romance regionalista psicológico? O autor estará mergulhado, aprofunda-se em conhecer as relações que ocorrem entre o personagem e o meio sob o qual ele está inserido, ou no qual está inserido, sobre o qual vive, e interessa a ele as dificuldades, as vivências e, sobretudo, as convenções desse período. Convencionou-se, na época, dividir a prosa regionalista em dois grandes ciclos temáticos. O primeiro, o ciclo nordestino, e o segundo, o ciclo do sul. As obras, então, investem na oralidade. O que eu preciso conhecer? De que maneira fala esse homem nordestino? De que maneira ele emprega as palavras? Como se veste, seus hábitos? Olha como Portinari nos mostra o cangaceiro de 1950. Esse homem é humilde, ele tem animais, ele está submetido à aridez, continua vestido de maneira tradicional, ele usa um chapéu que é específico da região do cangaço. O homem mostrado por Cândido Portinari, além de se vestir, mostra ainda os seus costumes. Um deles, as armas. Era um tempo em que as vivências, as dificuldades eram enormes. E o rompimento com os ideais modernistas defendidos por aquela geração, em nome de uma realidade agora muito mais forte, leva o pintor a mostrar esse homem submetido a essa seca, a essas agruras, esse homem envelhecido, a pele muito escura, vestido a caráter, porque sua roupa é sua honra, e armado.
porque esse homem era parte do cangaço. A arte, então, será estendida a uma nova função. A função não é mais a beleza, não é a estética. A arte agora tem uma função ideológica, uma função social. Então, ela é entendida como patrimônio, como parceira, como meio, método de se conhecer o país, as vivências desse povo e o registro dessas histórias. Representação da realidade nordestina será tema fundamental das histórias. Problemas, a seca, a miséria, a violência, o latifúndio. O homem não estava submetido a grandes donos de terras? Então, ele precisava, muitas vezes, afastar-se daquele lugar, fazer êxodo rural, buscar terras novas, buscar um novo local, uma nova região para residir, para morar. Então, esse homem será o objeto de trabalho desse escritor, a cultura local, a cultura daquela região. Gilberto Freire, grande autor desse período, vai produzir um manifesto. E nesse manifesto regionalista, ele vai agir em defesa da produção literária nacionalista vinculada à valorização regional. Destaque nesse período ocorre para Raquel de Queiroz, para Jorge Amado, que vai mostrar a Bahia, para Graciliano Ramos, que vai mostrar o Nordeste, para José Lins do Rego, que vai mostrar do mesmo modo. Observe, José Lins do Rego, olha que sorriso, olha que rosto bacana. Ele faleceu em 1957, mas registrou em seus romances o período de decadência dos engenhos. Ele certamente deve ter vivido numa época em que os engenhos de açúcar estavam em alto vigor, estavam produzindo muito nas regiões em que ele habitava. A chegada da usina do açúcar tirou o trabalho dessas famílias, colocou-as em condição de miséria, de abandono. Houve declínio na antiga sociedade patriarcal nordestina. Ele, então, registrará isso e promoverá, a partir de suas obras, o mostrar das regiões canavieiras, lá da Paraíba e de Pernambuco. Ele vai unir, evidentemente, as memórias que ele tinha, seu tempo de criança, seu tempo de jovem, a vida dos engenhos. Vai mostrar aspectos culturais desse período, aspectos sociais e, sobretudo, aspectos afetivos. As histórias que ele vai contar nos mostrará o mundo nordestino de seu passado em processo de desagregação, ou seja, a destruição de tudo isso. Aquilo que ele viveu no período também será mostrado: banditismo, superstições, autoritarismos, violências, tudo imperava naquele espaço de misérias. Além das misérias que o próprio ambiente tinha, as desigualdades sociais, ainda havia um povo profundamente supersticioso que cria em pedras de sal como forma de trazer as chuvas. Havia o bandido que chegava e tirava do pobre ou do rico as poucas coisas que possuíam. Havia o senhor que era autoritário e que submetia aquela pessoa a profunda violência. Então, era muita miséria junto. As obras desse autor foram as mais expressivas: Menino do Engenho, feita em 1932, Doidinho, em 33, Banguê e Usina. Nesta ele mostra ainda mais a realidade da chegada do engenho, a chegada do açúcar, a chegada das grandes produtoras, das grandes empresas que vão tomar os trabalhos das pessoas mais humildes. O nosso segundo autor contemplado é Graciliano Ramos, que faleceu em 1953. Graciliano ele busca compreender o homem nordestino e ele vai mergulhar no interior dessa personagem. Ele vai partir para a análise psicológica. O trabalho dele é entender o pensamento desse homem, seus sentimentos, a estrutura de funcionamento da sociedade a que esse homem pertencia.
Então, ele estará influenciado pela obra do Machado de Assis, porque o Machado era realista e, como você se recorda, ele trabalha o personagem a partir da sua descrição psicológica. Não interessa a ele, ao realista, o homem com os seus feitos ou a beleza. O que importa a ele é o homem com as suas necessidades, as suas angústias, os seus medos, o homem mostrado de modo psicológico, seus pensamentos. Esse autor vai mostrar na obra, que tende a ser neorrealista, a sua preocupação com os temas sociais. Quais são esses temas? A fome, a miséria, o coronelismo e a vida desses indivíduos marginalizados. Como se faz, como se processa a narração desse autor? Ele vai proceder em suas obras numa narrativa em terceira pessoa para a obra, em geral. Porém, em Vidas Secas, o autor usa a primeira pessoa. Quem vai contar é o eu, o Fabiano, o narrador, que vai contar a história, e o autor vai proceder nesta obra a narrativa em primeira pessoa. Nas demais, a narração será onisciente. O autor verá a obra, verá o contexto, a personagem, a ocorrência dos fatos, e ele então relatará tudo isso de modo impessoal. O protagonista problemático é sempre incapaz de interagir com o mundo, com as pessoas. Esse personagem, ele é fechado, ensimesmado, ele trabalha com as reflexões interiores e ele não consegue se relacionar ou interagir com o mundo e com as pessoas à sua volta. Então, a narrativa em primeira pessoa ocorre sempre com o envolvimento do autor e a narrativa em terceira ocorrerá na obra Vidas Secas, porque, exceto esta, todas o autor vai contar em primeira pessoa e vai se envolver no processo. Graciliano Ramos contará em Memórias do Cárcere a sua própria história, quando foi preso, quando, por ter sido considerado um comunista, viveu horrores dentro da prisão. Então, todas as narrativas desse autor aparecem e permeiam a primeira pessoa. Ele trabalha com uma narração onipresente, ou seja, ele está presente nos fatos. Tudo é em primeira pessoa. Quando ele escreve, se ausenta, quando ele se distancia disso, ele o faz em Vidas Secas, quando a narrativa em terceira pessoa vai aparecer de modo impessoal nas reflexões da própria personagem. Ok? A narrativa memorialista será a forma que Graciliano encontra para refletir a situação vivida, para confessar o que passou e, sobretudo, para desabafar. Ele vai contar as histórias a partir do amargor, a partir da tristeza, do autoconhecimento. Então, contar histórias para ele é um modo amargo de autoconhecimento, uma penitência que esse autor paga, porque ele está mostrando ao povo brasileiro o que ele viveu. Ele vai usar poucos adjetivos, frases curtas. Que nome isso receberá? Linguagem seca. Seco tal qual o ambiente daquela personagem. Uma adequação ao ambiente pouco acolhedor das personagens. Mesmo usando expressões regionais, afastando-se do coloquialismo, a obra dele será sempre surpreendente. São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, Memórias do Cárcere serão obras muito bem recebidas pela sociedade, pelas pessoas. Ótima semana para você, tudo de bom, excelente trabalho.